Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16:14, Nova Versão Internacional. Tema da semana: o Espírito Santo atuando nos bastidores. Estamos começando o programa Lições da Bíblia. Este é o nosso segundo encontro desta temporada, onde estamos estudando sobre o Espírito Santo. Nosso guia de estudos sistematiza o que está apresentado na Palavra de Deus. Eu motivo você a ter a sua Bíblia, acompanhar a gente, sentar aí com a gente. Eu gosto de brincar aqui, não é a quarta cadeira, tá bom? Então, seja bem-vindo para acompanhar mais um programa Lições da Bíblia com a dupla do Quarteto Arautos do Rei, pastor Jader Santos. Seja bem-vindo, diretor musical Obrigado. Do Quarteto Arautos do Rei. É um privilégio poder recebê-lo, Jader. Para mim também, uma honra estar aqui. A gente conheceu o outro convite. lado do Jader. A gente conhece na composição, a gente sabe que tem talento. Tem talento, sobra. tem talento. Ali conhece, né? Não só a música, mas também o que a gente crê, o contato com a palavra de Deus, que Deus continue abençoando muito, viu? Obrigado. Pastor Milton Andrade, que trabalha também na escola bíblica, que dá atendimento a todos os nossos telespectadores que querem conhecer mais da Bíblia, querem tirar suas dúvidas, e ele que canta o baixo no Quarteto Arautos do Rei. Olá, pastor Gilmar. Prazer estar aqui com você mais uma vez, com o pastor Jader também, meu chefe no quarteto, né? Eu acho que a gente podia trazer o quarteto um dia aqui, pastor. É verdade, para cantar também. Não sai um dueto aí? Já. Sabe que o Jader tem um CD gravado, né? Sim. Você sabe disso, né, Milton? Sei. Acho que ele nem lembra disso. Não lembra disso? Ele era, tempo, viu? Ele era menininho já. Não lembra disso. Mas eu quero dizer que eu tenho Você lembra, CD, né, lógico. O Jader cantando. Sim, canta, toca, prega. Exatamente. Estão pedindo para eu explicar o que é baixo no Quarteto Arautos do Rei. O baixo é a base da harmonia, a voz mais grave, e dizem que é a voz mais bonita, pastor. Eu não sei se... Eu concordo com você, Milton Andrade. É brincadeira, né? Alguns dirão que não, Milton. Vários, né? Mas a base sempre será a base, né, Gilmar? A base sempre será a base. São 4 vozes, né? Sim. Primeiro tenor, segundo, aí um primeiro baixo ou barítono e aí um segundo baixo grave. que é o fundamento, né? Que é o fundamento. Fundamento de todas as coisas. Muito bom, alegria ter vocês aqui. Vamos fazer uma prece a Deus para abrirmos mais uma vez a sua palavra. Você pode orar já, por favor? Nosso Pai, te agradecemos por estarmos aqui, estudando nessa semana um tema tão lindo e importante quanto o do Espírito Santo, o que Ele é, o que veio fazer, o que tem feito. E ainda sabemos que o mais lindo de tudo é que Ele está aqui presente conosco, nos ajudando, nos inspirando e clareando nossas ideias. Obrigado por tudo isso, que a gente tenha um ótimo estudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado pela sua companhia, por estar com a gente, por querer conhecer mais da palavra de Deus. Quero fazer um convite especial em toda a Igreja Adventista do 7º dia, no sábado pela manhã. Nós temos um momento que é o que acontece aqui, que é a discussão do programa Lições da Bíblia, que é o que está apresentado em nosso guia de estudos. E você é o nosso convidado especial. Chega lá e diga, olha, eu assisti o Lições, acompanho a TV Novo Tempo e quero também conversar sobre o tema apresentado. Você será bem-vindo. Você sempre é bem-vindo em nossa comunidade, independentemente de sua crença religiosa. É hora de ouvirmos a palavra do autor, neste momento, pastor Frank Hazel. É muito interessante ver como Jesus está relacionado com o Espírito Santo e o Espírito Santo trabalha junto com Jesus. O Espírito Santo fez parte da concepção e nascimento de Jesus. Ele estava presente quando Jesus foi ungido para o serviço. Ele guiou Jesus durante a tentação no deserto. Ele o ajudou a ter poder para operar os milagres. E a obra da redenção, enquanto estava aqui na terra,
Ele estava presente quando Jesus ressuscitou. Portanto, o Espírito Santo aponta para Jesus. Mas não somente isso. Em João capítulo 16, lemos nos versos 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. É isso que Jesus diz sobre o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Assim, o Espírito Santo constantemente aponta para Jesus, pois foi Jesus quem se tornou humano. O Espírito Santo aponta para Jesus porque foi Ele que morreu por nós. O Espírito Santo aponta para Jesus porque foi Ele que ressuscitou e subiu ao céu. Somente Jesus pode nos salvar. Só Ele é nosso Salvador e Redentor. Portanto, Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo, o Filho, todos trabalham harmonicamente unidos para assegurar nossa salvação. Prontamente e de forma gratuita, assumem a responsabilidade do que devem fazer. E o Espírito Santo tem prazer em apontar para Jesus. Nunca encontramos o Espírito Santo falando, olhem para mim. Ele sempre diz, busquem a Jesus. Ele nunca diz, sigam minhas palavras, mas sempre diz, sigam a Jesus. Qualquer ênfase na obra do Espírito Santo que nos distraia da pessoa de Jesus Cristo não é a obra do Espírito Santo. Sempre que Jesus for exaltado, sempre que Jesus for elevado, o Espírito Santo está a trabalho. É por isso que acredito sermos chamados cristãos e não seguidores do Espírito Santo. Somos seguidores de Cristo. Jesus é colocado no foco para nós através do Espírito Santo quando tomamos consciência da nossa pecaminosidade, nossa necessidade de salvação. E podemos fazer o mesmo se apontamos a Cristo para outros cristãos, quando falamos dele em vez de sobre nossa própria força. Penso que isso é importante e isso é algo que podemos aprender com o Espírito Santo, que apresenta a Jesus ao invés de se colocar no centro da atenção. No programa Lições da Bíblia de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais a atuação do Espírito Santo e por que nós temos algumas apresentações da figura do Espírito Santo diferente do que nós encontramos a respeito de Deus o Pai e de Deus o Filho. Vamos entender por que é apresentado como, por exemplo, o Espírito Santo, Deus o Espírito Santo, como a atuação de um vento. Como um vento atua, é a atuação do Espírito Santo. Eu queria fazer referência ao que está no guia, na parte de introdução, que diz assim, ó, no princípio, na criação deste mundo, o Espírito Santo esteve lá. Nós comentamos isso no último programa, porém mais em segundo plano. Ele também atuou na inspiração dos profetas, desempenhando um papel fundamental na composição da Bíblia. A gente estudou no último programa. Ele agiu também na concepção de Jesus Cristo no ventre de Maria. O Espírito Santo permanece em segundo plano, porque a sua função é fazer avançar a obra de outra pessoa da divindade, Jesus, o Filho de Deus, e dar glória ao Pai. Eu até poderia dizer que talvez a atuação mais clara, assim, que a gente tem mais referência do Espírito Santo é quando a gente fala a respeito dos dons, que ele dá esses dons. Em outros aspectos, ele sempre fica em segundo plano. O que a gente aprende disso? Olha, pastor, a gente vê, conforme o senhor falou, uma interação entre os membros da divindade, cada um com a sua função. É bom a gente mencionar que não existe diferença de importância. O Pai não é mais importante que o Espírito Santo não é menos importante do que Cristo, mas eles se distribuem em atividades e em funções nesse processo de salvar a raça humana. A função que o Espírito Santo assume, e ele assume com bastante, usaria a palavra humildade, conforme o senhor mencionou, nos bastidores. O fato de alguém trabalhar nos bastidores não o torna menos importante do que alguém que está sob os holofotes, mas é uma função diferente. Às vezes quem está nos bastidores até trabalha mais do que quem está na frente da luz. E aqui a gente tem um exemplo da TV, né?
Talvez alguém que trabalha na produção está atuando mais, só que ninguém vê. Então, Deixa eu aproveitar e vou dizer, então, vou fazer referência, por exemplo, a gente tem um indivíduo no bastidor aqui, né? Está aqui, temos outro ali, temos outro ali, temos um outro na luz, nós temos alguém responsável pelas imagens, nós temos alguém dirigindo, nós temos alguém cuidando do nosso áudio, nós temos alguém que vai trabalhar depois em toda a edição do programa, vai colocar as legendas, Então, eu acho que foi bem legal essa sua comparação, assim, né, de forma didática, né? Sim, a função é diferente. Tudo acontece porque cada um está cumprindo aqui o seu papel. E já fazendo uma aplicação, se o próprio Deus, Espírito Santo, não quer ficar sobre holofotes, por que muitos seres humanos às vezes querem assumir isso aí, tomar a posição que é de Deus? Então a gente tem que, como canais, instrumentos do Senhor, também trabalharmos nos bastidores na pregação do Evangelho. Quem tem que assumir os holofotes, o foco, é Jesus Cristo. Se o próprio Espírito Santo assume essa função, por que eu gostaria de tomar, né, todas as atenções para mim? As atenções são para Cristo. Deixa eu dar como pastor aqui, como pastor de igreja também, às vezes as maiores dificuldades que um líder religioso tem na sua comunidade é lidar exatamente com essa necessidade que as pessoas têm de aparecerem, de quererem, né? De estar em evidência. É impressionante. E esse conceito de que a pessoa que está no bastidor, ela não é menos importante, é um conceito muito importante, né? Você pode não estar ali na cara da TV, mas o seu trabalho é super importante. Né? Porque se essas pessoas não estiverem aqui fazendo o que eles estão fazendo, você não vai para o ar, né? Exatamente. A gente não vai para o ar. Exatamente. Então, quer dizer, embora quietinho no seu canto, fazendo o que está fazendo, é super importante. Inclusive, a lição destaca aqui, e eu achei assim, fantástico, é que nesse trabalho dos bastidores, a lição vai citando, né? Esteve presente na criação. Vamos pensar, por exemplo, na concepção de Jesus. Maria concebeu pelo Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária, que mistério dos mistérios, né? Olha que coisa importantíssima. Queríamos nós saber como isso aconteceu, né? É impossível compreender. O Espírito Santo, que foi o grande articulador, foi através dele que aconteceu isso. Então, quer dizer, não é um trabalho de segunda categoria, não. É um trabalho especialíssimo. Exatamente. Como a gente lida com os mistérios? Antes da gente entrar aqui na questão do exemplo do vento, nós temos dificuldade para lidarmos com os mistérios. E a gente tem alguns mistérios na Bíblia. Um deles é que forma tem o Espírito Santo. Nós sabemos que é um ser, a gente quer determinar. Outro mistério, né? Como surgiu o mal. Esse é um mistério. Explicar e até justificar, diz a escritora Ellen White, né? Eu sempre faço referência que foi inspirada. Então, como a gente lida com os mistérios, com aquilo que a gente não tem resposta? Eu gosto de uma palavra. Quando a gente se defronta com os mistérios, acho que a palavra humildade é a palavra que logo tem que estar visível, né? Se eu não entendo e eu não consigo alcançar, então, pelas evidências que eu tenho e por todo o contexto, eu tenho que ser humilde o suficiente para admirar aquilo, respeitar e incorporar, né? Porque se a minha atitude for de orgulho, não, eu quero saber os detalhes, se não for explicado também, é uma barreira, né? E você fica aqui estagnado e você não avança, porque a sua intelectualidade ou a sua mente, não, se eu não conseguir alcançar todas as coisas, eu não prossigo. Se você tem uma postura humilde, você avança tanto e você deixa o Espírito Santo falar para você algumas coisas e você aceita outras coisas pela fé, tantas outras, e aí você abraça esse cabedal de informação e de maravilha que está ao nosso alcance. Como o mistério, como eu trabalhar com o mistério para não me levar à descrença, por exemplo, na palavra de Deus e na própria, no nosso caso aqui, compreensão de quem é o Espírito Santo? É importante nós mencionarmos que a palavra mistério na Bíblia tem um conceito diferente da nossa concepção de mistério. Na Bíblia, mistério é algo que estava oculto, ninguém sabe o que é, mas Deus revela para nós.
É claro, conforme o pastor Jada mencionou, os detalhes a gente não tem. Como é que originou o pecado no céu, como é que foi a criação do mundo, mas a gente tem a revelação bíblica que é suficiente para nós conhecermos, eu diria, o que nós precisamos, talvez o básico de algumas coisas. Nós temos o necessário na Bíblia e nós temos o necessário para amarmos a Deus e seguirmos a Deus. Então, os mistérios que Deus revela na sua palavra estão todos aí para a nossa compreensão necessária, né? Sobre o Espírito Santo, Deus pensou assim, eu vou mostrar para eles o necessário para eles. Ele vai trabalhar nos bastidores, a gente não vai compreender a natureza, completamente a natureza do Espírito Santo, mas o necessário eles vão entender. E o que é necessário para compreendermos? Que o Espírito Santo é um ser pessoal, afinal, ele sente, ele escolhe, ele guia, ele decide, conforme a gente vai ver em lições posteriores. Sim. E ele é um ser divino, porque ele atua juntamente com outros membros da divindade, o Pai, o Filho, né? Ele perscruta a mente de Deus, ele está em todos os lugares, como diz o Salmo 139, ele conhece as intenções do coração humano, ou seja, apenas Deus é capaz de fazer isso. Então, o Espírito Santo é Deus e é um ser pessoal. É o suficiente para a gente compreender, né, e aceitar a verdade revelada de Deus. Sim. E esse mistério, por exemplo, e as palavras usadas para definir isso, por exemplo, como vento, né? Foi a palavra que Deus escolheu para nos dar uma impressão daquilo que seria o Espírito Santo. Mas os efeitos do vento são tão visíveis, né? Desde de uma brisa suave, que pode ter suas várias aplicações e você se sente bem e pode dar até um calafrio, ou uma grande tempestade de vento que pode ser desastrosa e com muito poder. Você vê que você não vê, mas Deus quis, através dessa figura de linguagem, nos dizer que o Espírito Santo é poderoso demais em seus efeitos. Vou fazer a leitura então do texto, da sua referência, São João capítulo 3, a partir do verso 5, respondeu Jesus, São João 3, 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós vamos para o intervalo, na volta vamos trabalhar um pouquinho esse texto, tá bom? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? Estamos estudando sobre Deus, o Espírito Santo. Nós voltamos já. Estamos voltando, esse é o nosso segundo momento do programa de hoje, o segundo encontro desta nova temporada do programa Lições da Bíblia, onde estamos estudando sobre Deus, o Espírito Santo. Nós fizemos a leitura de São João 3, versos 5 a 8, onde a atuação do Espírito Santo é comparada a um vento que sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É interessante, pastor Osmar, que na Bíblia Deus revela, ensina as suas verdades através de símbolos, de figuras, de imagens. E para nós compreendermos a atuação do Espírito Santo, a Bíblia utiliza essas ilustrações. Ela chama a atuação do Espírito muitas vezes de vento, como uma água, como um fogo. No batismo de Jesus, desce como uma pomba, né, pairando sobre Jesus. Então, são ilustrações que ensinam a atuação dele. Interessante que o vento, ele tem algumas funções. O vento, ele limpa, tira a palha do grão. O vento movimenta um barquinho. O vento traz a energia, move.
E aqui, interessante, que a lição trouxe para nós um outro conceito. O vento tem a ver com vida. E existem alguns episódios que estão correlacionados na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus criou Adão, fez o boneco de barro e depois soprou nele fôlego de vida. Gênesis 2, verso 7 diz isso. Um outro fato relacionado, Ezequiel 37, quando o profeta é conduzido pelo Espírito Santo e ele para no meio de um vale de ossos secos, Deus pede para ele falar para aqueles ossos e ele começa a profetizar. Vocês vão viver. Enquanto ele está profetizando, vêm os tendões, vêm os músculos e cobrem aqueles ossos secos. E Deus diz, agora sopra sobre eles. Diga para o Espírito entrar, o fôlego de vida. E aí o fôlego entra e eles vivem. E o terceiro episódio está lá em João, capítulo 20, quando Jesus aparece no meio dos discípulos e eles mortos, esperança morta, mortos espiritualmente falando, e Jesus aparece no meio deles e Jesus sopra o Espírito sobre eles. Ou seja, pessoas que estavam mortas, em figura, mortos espirituais, vem Deus e sopra o fôlego, sopra o Espírito sobre eles. Então aqui nós vemos esse sentido. Então são comparações. Sim. Assim como Deus dá a vida para um corpo inerte, o Espírito Santo, então é uma comparação. Exato. A gente não pode analisar de forma literal, né? Porque ele está usando ali uma... Coisas espirituais. Exatamente. Então, assim como Deus dá a vida, através do seu sopro, para um corpo inerte, como foi no caso da criação, Deus dá a vida, o Espírito Santo me dá a vida. Exato. Exatamente. Quando ele entra em mim, quando ele atua em mim. E é o que faltava para Nicodemos. Ele tinha religião, mas não tinha espiritualidade. Jesus olhou nos olhos dele e falou assim, você tem que nascer de novo, você está morto. Tem que nascer da água e pneuma, o texto original é pneuma, é vento, é espírito. É o Espírito Santo que você está precisando. E todos nós precisamos, de fato, nascer de novo. Da água, ou seja, batismo, e espiritualmente falando, porque a gente já nasce morto. É bem interessante colocar isso, pastor Milton, porque algumas pessoas creem, dizem que na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós fazemos parte, que a TV Novo Tempo faz parte, nós não acreditamos no Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, nas manifestações, nos dons do Espírito. Algumas pessoas dizem isso. Então está aqui muito claro, está muito claro na sua colocação, que nós acreditamos no Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo e acreditamos nos dons do Espírito Santo. E se vocês me permitirem, para ir um pouquinho mais longe, nós não acreditamos que essa manifestação se dá através de um único dom, que no caso é o dom de línguas que alguns fazem referência. Nós acreditamos no dom de línguas também. Língua inteligível de uma nação, com tradução, conforme está no texto bíblico, né, em Atos capítulo 2, em Coríntios, primeira, né? Sim. 1 Coríntios capítulo 14, 15, 14, né? Exato. Só vou conferir aqui, só para não dar informação, capítulo 14. Então, só para fazer uma referência, que você tocou num aspecto importante, comparando o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo dessa forma. Então, nós acreditamos no Espírito Santo e no seu poder. Então, só para... E interessante que essas atuações fortes e poderosas, elas também são misteriosas. Então, por isso que paira assim uma certa divagação sobre o assunto, porque realmente são, às vezes, não perceptíveis visualmente falando, mas os seus efeitos são tremendamente fortes e duradouros. Então, quando passa um vento, uma tempestade, uma coisa, quando o Espírito age, você não tem como ver os seus efeitos. Se uma pessoa é tocada pelo Espírito e aceita o chamado para ser um seguidor de Jesus, espere para ver o que vai acontecer.
Você disse uma frase boa. Você está com boas frases aí, eu preciso captar. Da música, hein, maestro? Essa manifestação, ela é poderosa, mas ela também é misteriosa. E por isso a gente tem dificuldade de entender. De entender. Você já compôs alguma música sobre o Espírito Santo, Jean? Já fiz. Eu tenho uma música chamada E Vos Darei o Consolador. O outro consolador. Dá uma palhinha, Consolador. uma palhinha. Eu vos enviarei um outro Consolador, que seja um como o Pai e eu somos. É sua essa música? Fala sobre aquele momento onde Deus outorgou realmente o Espírito Santo para capacitar as pessoas para fazerem um trabalho. Né? E para passar convosco todos os dias. E aí eu cito algumas coisas da Bíblia e outras coisas que não estão completamente descritas assim, mas aí eu vou construindo toda essa coisa do benefício de receber o Espírito Santo na vida. E o mais importante e o mais bonito que eu acho é que as consequências e os efeitos da pessoa que tem o Espírito Santo, eles são muito visíveis. Né? Quem tem o Espírito Santo faz coisas que são completamente visíveis. Exatamente. Por isso que o texto, a referência do texto de João que a gente citou aqui, no capítulo 13, é só a última parte que eu quero sublinhar. Sim. São João 3, o verso 8. Assim é todo que é nascido do Espírito. É algo sobrenatural que acontece. O Espírito Santo na criação. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, eu acho interessante nós abrirmos a Bíblia, fala a respeito da origem do nosso planeta. E a Bíblia diz algumas coisas interessantes. Gênesis 1, verso 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A Bíblia está dizendo que na origem do nosso planeta, o Espírito Santo estava lá, pairando por sobre as águas. A terra era sem forma, vazia e havia trevas, e ele estava lá. É interessante que essa palavra pairando aparece num outro texto que o nosso guia de estudos mencionou, Deuteronômio 32, verso 11, que é o cântico de Moisés. Eu acho também interessante nós lermos. Deuteronômio 32, 11. 32, 11. Verso 11. Diz assim: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Aqui é o mesmo conceito, o mesmo sentido. Assim como o Espírito pairava por sobre as águas, Deus é comparado a uma águia, no Cântico de Moisés, que cuida, que sustenta, que promove segurança para os seus filhos. E é a mesma palavra do hebraico, inclusive. É a mesma palavra. E é bonito ver que você pode olhar, por exemplo, por um lado achando que o Espírito estava lá pairando, sem fazer nada, né? Estava lá. Mas quer dizer, quando você vê a figura de uma águia cuidando dos seus filhos, você vê que ela protege, cuida, acompanha, né? Então, é isso que o Espírito Santo está fazendo também. Estava gerenciando a criação também. E o interessante é que ele estava no meio do caos. Sim. Trevas, vazio, sem forma. Ou seja, o Espírito Santo, nesse exato momento, trabalha no nosso coração aqui e trabalha em milhares e milhões de corações que estão ouvindo essa mensagem e que não estão ouvindo. Lá do outro lado do planeta, ele está trabalhando. E o que é interessante mais ainda é que talvez o nosso coração esteja em trevas, esteja no meio do caos. Talvez os amigos que nos assistem estejam assim como a terra era caótica. Pessoas estão vazias, talvez uma depressão, estão em trevas, não sabem para onde ir. O Espírito Santo está lá. E a palavra é pairando. Jesus quer nos segurar, o Espírito quer nos segurar sob as suas asas, quer trazer conforto, segurança, paz. Isso aqui é uma mensagem individualizada para cada um de nós. A terra estava em trevas e esse mesmo Espírito Santo que estava lá e atuou na criação, ele está com cada um de nós.
E Ele quer atuar na nossa recriação, quer fazer com que a gente nasça de novo. É verdade. Sim. Tem uma coisinha aqui que eu achei bem bonita nessa lição. Ela faz uma alusão do que está escrito em Salmo 104, por exemplo. Salmo 104, 30, ele fala assim: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, e a lição fala que um dos papéis do Espírito Santo, inclusive na criação, era cuidar das criaturas recém-criadas. Então, olha que interessante, eu gostei dessa figura de linguagem, dessa posição. O Espírito Santo estava ali acompanhando e já tomando os primeiros cuidados ali, conforme os Salmos infere, daquilo que estava recém começando a existir. É bonito isso. Essa referência de que o Espírito Santo está interessado em tudo o que acontece, está trabalhando para a nossa salvação. Quando você fez referência, em qualquer parte do mundo, acreditando ou não acreditando, as pessoas querendo ou não querendo, o Espírito estando num estado caótico, porque mesmo que o indivíduo tenha e viva bem, no fundo a nossa natureza é caótica. Nós precisamos do processo de transformação. Então, neste momento, o Espírito Santo está em todos os lugares trabalhando para a salvação de todos, que é a figura do personagem que está no bastidor. Então, ele está trabalhando no coração de todos os indivíduos no mundo, não importa o que acreditem. A maior força desse planeta em atuação chama-se Espírito Santo. Ele está trabalhando com todas as pessoas. A maior força de atuação é o Espírito. O representante de Jesus Cristo nessa terra, quem assumiu o lugar de Jesus, que ele foi glorificado no céu e enviou o Espírito. É ele quem está atuando, seja de forma silenciosa, como se fosse um vento suave, ou de forma poderosíssima, como se fosse um furacão. Ele está desesperado para ver a nossa salvação. Ele está atuando de forma incessante. Eu acredito que quando uma criança nasce, o Espírito Santo já vai tentando entrar nessa pessoa, querendo convencê-la. Olha, o caminho é esse, essa é a verdade, vem para cá. Existe perdição ali e existe salvação aqui. Ele atua pela nossa salvação, projetando Jesus. Olhem para Jesus, Ele é o Salvador. E Ele está fazendo isso incessantemente. A gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, como o vento, mas Ele atua de forma poderosa. Quero aproveitar esse momento, enquanto o pastor falava, fiquei imaginando aqui quantas situações estão acontecendo nesta hora. Você que nos assiste na sua casa, talvez pela internet, onde você estiver, neste momento o Espírito Santo está trabalhando para que a sua vida seja transformada. Não importa o caos, a situação que talvez você esteja vivendo ou a sua família esteja vivendo, o Espírito Santo está trabalhando neste momento. E em qualquer lugar do mundo, não importa a crença, não importa a situação, seja num campo de refugiado, seja num palácio, num condomínio fechado, não importa. O Espírito Santo está trabalhando. Acreditar nisso é ter a certeza de que Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo estão interessados na nossa salvação, em nossa mudança. Muito legal a gente pensar dessa forma, a coisa vai muito mais forte, né? Chega mais forte, né? O indivíduo pode estar ouvindo uma música, e talvez vocês já ouviram isso aqui. Eu aproveito, né? Deus faz tudo novo de novo, né? É a música, né? do novo CD, novo álbum aí. Então, vocês já ouviram, o indivíduo ouviu uma música e foi transformado. O que aconteceu? O Espírito Santo fez com que ele absorvesse aquela letra, entrasse no seu cérebro e houvesse uma transformação. Isso é... Como que uma música faz isso? E tem um detalhe que eu reputo assim, muito importante. A gente trabalha no Arautos do Rei fazendo isso toda hora, né, na evangelização. E tem dias que a gente não está nem muito inspirado, a gente não está nem... E a gente acha, não, hoje acho que não vai acontecer nada, porque a gente não cantou bem, entre aspas. Mas o Espírito Santo usou aquilo e as pessoas são tocadas de uma maneira incrível. E a gente tem a consciência, não fomos nós que fizemos.
que se dependesse da nossa habilidade, hoje nós não cantamos bem, né? Nós não fizemos o que devia ter feito. Mas a pessoa ouve aquilo e parece não, na verdade o Espírito Santo conduz aquilo de maneira tão linda e a pessoa abre o coração e aceita Jesus. É incrível. Nós vamos para o intervalo, daí nós voltamos para trabalhar um pouquinho o Espírito Santo atuando na confecção do santuário, que foi uma referência no Antigo Testamento, que era a forma didática para que eles entendessem o plano da salvação. Tá bom? Nós voltamos já para o nosso último momento do programa de hoje. Voltando para o nosso último momento do programa Lições da Bíblia de hoje. Eu quero mandar um abraço hoje para o Zezinho, isso mesmo, o Zezinho, que mora na cidade de Hortolândia e que acompanha o programa Lições da Bíblia. Amigos, eu fui para o intervalo com uma dó de ir para o intervalo, viu? A gente, né, os comentários que vocês fizeram me levaram assim um entendimento, assim, uma identificação, um entendimento do Espírito Santo de uma forma muito especial, dessa preocupação que ele tem com a salvação de todos nós. Agora o Guia de Estudos apresentou a atuação do Espírito Santo na composição do santuário, que está, o relato dessa história está em Êxodo, capítulo 31, versos de 1 a 5. Para aquele que está pegando a Bíblia pela primeira vez, ou está acompanhando o programa pela primeira vez, vamos dar uma explicaçãozinha bem rapidinha sobre o santuário? O que era o santuário? O que foi o santuário no Antigo Testamento? O santuário era uma forma de Deus explicar o plano da salvação em figuras. Seria este o resumo. Todos os móveis, os rituais, as festas, todo o ritualismo que acontecia no santuário apontavam para Cristo. Era uma tenda, didaticamente. Era uma tenda cercada, no meio do deserto. Que... Depois foram construídos o templo, né, de Jerusalém. O povo acampava ao redor dessa tenda. As 12 tribos de Israel. E todo o santuário, essa tenda, com o seu mobiliário e o seu ritualismo diário e anual, apontavam para o plano de Deus salvar o homem. Era o plano da salvação em figuras, para a gente entender, compreender o fato de Jesus vir e morrer por nós. Ok, então só para entender, era uma tenda, né? A gente tem o pátio, era cercado, a gente tem duas partes dentro da tenda, que é o lugar santo e o lugar santíssimo. Só para o telespectador visualizar. Agora, para confeccionar, e a gente tem os móveis, eu até tenho aqui, tem um candelabro de ouro, tem a arca do testemunho, altar de incenso, a mesa com os pães, né? O altar de holocausto e a bacia. Então, e também tudo que essa tenda era coberta, cercada. Esse processo de composição, que é onde a gente vai chegar, teve a atuação do Espírito Santo. Como e por quê? É bonito isso, né? Quando eu leio aqui o verso o enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em Êxodo todo 31, artifício. 31, 3. 31, 3. Continue, pastor, por favor. Aí o 4. Para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para das pedras e assim em diante, né? Então, quer dizer, a gente tem um relato bíblico dizendo que não foi por acaso, não foi por mera habilidade, o Espírito encheu essas pessoas de habilidade para trabalhar essas peças do templo. Aí você perguntou por quê, né? Porque Deus não se contentava com qualquer coisa, né? Deus queria, se aquilo era algo para simbolizar o perdão, né? A entrega, a salvação e remeter lá na frente para aquilo que iria acontecer em termos de resgatar o homem, não era de qualquer jeito. Então, a arte, a habilidade artística, o Espírito Santo deu para isso. Então, eu fico pensando que não era qualquer móvel, não era qualquer cor, não era de qualquer jeito. E foi o Espírito Santo que orientou essas pessoas a fazerem. O candelabro vai ser assim, a mesa vai ser assim, e a tenda vai ser assim, e as estacas serão assim. E muito belo. Hoje eu posso comparar que a gente chama as obras sacras, né? Pode ser um quadro, uma escultura,
pode ser uma música, a gente chama de obras sacras. Não devemos nos esquecer que, como é bonito saber que o Espírito Santo também é o inspirador e é quem faz essas obras acontecerem. Eu acho isso bonito demais. A Bíblia diz, lá em Êxodo 25, verso 8, e me farão santuário. O santuário era para Deus, a morada de Deus. Deus estaria com o povo ali. Então, tudo isso foi feito para o Senhor. A nossa arte, tudo que a gente faz, cheios do Espírito, é para Deus, é para o Senhor. Deus chamou pelo nome, Bezalel, chamou pelo nome. Eu vou encher você com Espírito. Talvez Bezalel e os outros construtores do santuário tiveram trabalhos lá no Egito. Eles construíram com tijolos, né? Pitom, Ramsés, conforme diz Êxodo 1. Talvez eram já talentosos na arte da construção. O povo de Israel levou esses despojos do Egito, ouro, prata, etc. Só que agora, para um serviço sacro, sagrado, eles tiveram que receber este dom do Espírito, ser plenos do Espírito Santo. Aí existe uma diferença entre talento e o dom, né? Alguns têm talento para cantar, outros para construir. Agora, quando é para Deus, aí o Espírito Santo te concede o dom. Pode até aperfeiçoar o seu talento, você já nasceu com isso. Talvez já eram construtores, mas como a finalidade era sacra, era santa para o Senhor, aí nós precisamos do Espírito. O cantor precisa do Espírito quando vai abrir a boca para testemunhar da volta de Jesus, da graça de Deus. O pastor precisa, quem mexe numa câmera, a gente precisa estar cheios do Espírito, porque a gente faz isso para Deus. Isso aqui é para o Senhor. Esse programa existe para a exaltação de Cristo, para a proclamação do Evangelho. Então, tudo isso aqui tem que estar ungido pelo Espírito Santo, assim como aquele templo. Até porque existia um modelo celestial. Então, eles precisavam replicar um modelo celestial. E as coisas espirituais, no caso, esse era o modelo espiritual, precisava ser feito espiritualmente. De alguma forma, o indivíduo que canta, falando de uma verdade espiritual, ele precisa da atuação do Espírito porque ele está replicando algo que é espiritual, não é natural. A gente pode ser bom tecnicamente. Sim. Nós podemos ser bons tecnicamente. Mesmo o indivíduo que prega, que fala, ele pode ser bom tecnicamente. Eu posso ter habilidade para falar. Mas se eu estou replicando um assunto espiritual, eu preciso da atuação do Espírito. Quantos indivíduos você já viu cantar ou você já até testou por um quarteto, né, Jader? Ou para os outros conjuntos, grupos que você liderou por aí, lá no Paraná, aqui em São Paulo, né? Mas a diferença do indivíduo bom tecnicamente, mas também sujeito ao Espírito Santo, né? E eu penso em duas coisas nesse momento. Por exemplo, o camarada pode ser um bom orador e ele pode não ser um pregador. Né? São duas coisas diferentes. Exatamente. A pessoa pode ser um bom cantor. As pessoas às vezes perguntam para a gente, mas eu quero cantar no Arautos, por exemplo, e como é que eu faço? Você pode ser um excelente cantor, mas de repente você não pode ir para o Arautos ou para outro ministério de canto, porque é preciso ter algo mais. Né? Então, esse batismo do Espírito Santo, eu vou dizer assim, essa capacitação do Espírito é totalmente necessária, porque é um trabalho. E você citou em off aqui uma coisa interessante. Um arquiteto que projeta um templo, Sim. que projeta um tanque batismal, né, que projeta uma reforma de uma igreja. E talvez a gente esteja falando para esses indivíduos. Sejamos, ou sejam, né? Porque no caso eu não sou arquiteto, sejam bons tecnicamente, mas deixem que o Espírito Santo use, né? Para que as coisas espirituais sejam discernidas espiritualmente. Eu acho que é legal a gente explorar isso aqui. Né? Vamos adiante. O Espírito Santo, na glorificação de Jesus, ele assume o papel, como a gente falou, do bastidor para fazer o quê? A função de Cristo, do Espírito Santo, é unir os nossos olhos, ou levar os nossos olhos ao olhar de Jesus. E o comentário até mencionou que o Espírito Santo
assume uma função. Essa frase. Essa vale a pena, né? Essa vale a pena para colocar num próximo hino aí, Jada. O trabalho do Espírito Santo é levar os nossos olhos A olhar os olhos de Jesus. E o autor, ele comentou duas palavras interessantíssimas. Diz que o Espírito Santo é o casamenteiro celestial. Achei interessante. Ele que quer unir a igreja, a mulher, que somos nós, com Cristo, que é o noivo, que é o cabeça da igreja. Ele quer fazer essa unidade. Então, ele trabalha nos bastidores para promover esse encontro, essa unidade permanente. Eu gosto muito de uma ilustração no livro A Vinda do Consolador. Ele diz que o Espírito Santo é como um prego que segura um quadro. Você não vê o prego, você só vê o quadro, a figura. Essa é a função do Espírito, é levantar, é segurar, é promover Jesus Cristo e o seu sacrifício por nós. É isso que Ele quer fazer nesse programa, na nossa vida. Quando a gente lê as Escrituras, Ele vai dizer assim, olha para Jesus, case com Ele, né? Ele está louco para salvar você. Então o Espírito Santo tem essa função. Ele não aparece, fica ali atrás, mas de forma poderosa Ele apresenta Jesus para nós. É bonito, inclusive aqui a lição fala que uma outra ênfase importante é que qualquer ênfase, por exemplo, na obra do Espírito Santo, que diminua a pessoa de Jesus, não procede do Espírito, porque a obra do bastidor do Espírito Santo é exaltar Jesus e glorificar o nome de Deus. Né? Então é bonito demais isso. Como é um ministério de suporte tão grande, né? tão incrível, tão intenso. A gente vê a unidade Sim, dos três nesse processo. Porque Jesus, quando veio a esse planeta, Ele exaltava o Pai. Eu vim para revelar o Pai, glorificar o Pai. E aí, quando Jesus é glorificado no céu e o seu sacrifício é aceito, Ele envia o Espírito Santo. E quando o Espírito vem, Ele glorifica a Cristo. Ele leva os holofotes para Cristo. Interessante. Nunca tinha pensado. Se esse processo, entre aspas, né, de evangelização, evangelístico, acontece com Deus, por que o ser humano, às vezes, tenta assumir, né, esse papel, essa função de Deus? O nosso papel é abrir a boca e falar, Senhor, me usa, fala por meu intermédio. As composições têm que vir do Senhor, os sermões, as músicas, têm que vir do Senhor. Nós somos apenas instrumentos. A Novo Tempo é apenas um canal, um instrumento de Deus. Isso aqui pertence ao Senhor. E Ele nos usa, mas Ele quem fala. Ele está por detrás. E Ele está aqui e está com os amigos agora, fazendo o nosso coração arder. E Ele quer apresentar Jesus Cristo, o amor dEle, o fato de Deus ter vindo, se encarnado, né, feito um conosco e ter morrido por nós. É isso que o Espírito Santo faz. Eu vou aproveitar citar e ler o texto de São João, capítulo 16, verso 13, que confirma tudo o que vocês colocaram aqui. São João 16, 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Quem está falando isso aqui? Jesus. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, a gente vê as expressões Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito Santo, Espírito da verdade, como referência ao Espírito Santo. E guiar a toda a verdade. Quem é a verdade para João? Jesus é a verdade. Sim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Existe uma verdade da palavra, existe o conhecimento, existe as doutrinas, mas toda a verdade, ela se centraliza em uma pessoa, Jesus Cristo. E tem uma frase bonita aqui que fala assim, onde quer que Cristo seja exaltado, o Espírito Santo está em ação. Aí eu me lembrei rapidamente aqui de quando Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Né? Aí eu falo uma coisa, tu falou, aí Pedro fala aquela coisa maravilhosa, aí Jesus falou assim, isso não foi você que falou, isso foi o Espírito que falou.
Quer dizer, aí você vê que por nós mesmos nunca se produziria uma verdade dessa. Então, é obra do Espírito, exaltar Cristo. Exatamente, exatamente. E aí me permita, pastor, ir para a sua área de novo, né? Venha. Às vezes a gente vê composições e composições. Né? Não estamos para julgar aqui, mas às vezes a gente vê que tem uma letra, uma música que, né, que vai lá dentro da gente, que modifica a gente, que não nos deixa do mesmo jeito. Né? Então, essa percepção é a atuação, é o poder do Espírito Santo. Uma vez o Jader falou para a gente que ele gosta de colocar as palavras da Bíblia na música, porque aí o impacto é maior. A Bíblia, ela se autocompara a uma espada. Uma espada física traspassa um corpo. A espada do Espírito traspassa coração. É por isso que quando a gente ouve uma música, por exemplo, a Tudo Novo, primeira vez que eu ouvi, eu comecei a chorar, porque tem espada ali, ela entra no coração, ela comove, ela muda os pensamentos. Então tem que ter a palavra de Deus em tudo que a gente faz. Agora é interessante, porque Deus inspira o artista, o Espírito Santo inspira o artista, Deus o Espírito Santo inspira o artista, mas Deus o Espírito Santo também quer atuar naquele que vai desfrutar da arte. Movendo o coração. Exatamente, porque eu acho que é Tudo Novo de Novo, que diz assim, depende de você, né? Sim. Essa é a frase que diz lá na música? Como é que é a frase? Se for do seu querer. Se for do seu querer, se for do seu querer. Então, assim, o Espírito Santo quer nos dizer, quer falar. O Espírito Santo atuou na arte, como na palavra. Sim. Mas depende do seu querer. Né? E é bonito, eu tenho falado para eles, uma vez eu mencionei isso no ensaio, que eu já fiz cânticos, música de texto bíblico. Nunca deu errado. E eu não vi nenhum texto bíblico sendo musicado e assim, essa música é fraquinha. Ou essa. É incrível, né? É o poder da palavra. Você pega a oração do Senhor, o Pai Nosso, você pega qualquer texto bíblico, o Senhor é minha luz, você pega qualquer texto, se ele foi musicado, é um espetáculo, porque a força da palavra é muito grande. Muito bom. Amigos, obrigado. Foi bom demais estar pastor. com vocês aí nesses dois programas. Deus continue abençoando muito, Amém. muito. A agenda do Arautos está em algum lugar? Esses dias até alguém perguntou para acompanhar. Não. Nós alguém sugeriu para mim, pastor, seria legal se colocasse a agenda do Arautos. Então, tem o Facebook do Arautos, né? Tem o Facebook. Sim. Arautos do Rei. Legal. Mas deixar essa agenda aí, porque tem uma pessoa aí, pastor, eu quero acompanhar, quero ir, quero ouvir. Então, que 2017 seja muito abençoado para vocês. Amém. A todo o quarteto. E a você também. E a família de vocês. Amém. Muito Tá obrigado. bom? Vamos orar a Deus agradecendo. Pai do céu, obrigado pela tua palavra mais uma vez, por conhecermos mais sobre o Espírito Santo. Queremos abrir a nossa mente para que o Espírito trabalhe. Amém. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça jamais as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo.